suportou. Bendito seja o seu sangue, que por nós valores ele verteu. Se neste sangue lavado, com roupas que tão alvas são, os pecadores remidos que perante seu Deus hoje estão. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Quão espinhosa coroa que Jesus por nós suportou. Oh, quão profundas as chagas que por nós pecadores ele verteu. Eis nessas chagas pureza para o maior pecador, pois que mais alvo que a neve o seu nome nos torna Senhor. O nome e o sangue de Jesus, alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se neste sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nós aqui confessarmos e seguirmos na tua luz, tu não somente perdoas, purificas também, ó Jesus. Se de todo pecado, que maravilha do amor, pois que mais alvo que a neve o teu sangue nos torna Senhor. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve é no sangue de Jesus. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, não é Maria, não é Maria. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, não é no nome da Santa Fátima. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, não é Santo Antônio, não é mais ninguém. Se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve, é no nome de Jesus. Alvo mais que a neve, alvo mais que a neve, se nesse sangue lavado, mais alvo que a neve serei. Paz do Senhor, amados apóstolos, Ana Leitão, ao serviço do Senhor Jesus Cristo, o Rei que vive e vive eternamente. Eis que Deus inicialmente enviou o Noé para pregar o Evangelho a todos os moradores da terra, que o Senhor iria acabar com a terra, para que todos que quisessem
salvar-se, entrarem na arca. O Senhor deu a Noé instruções específicas e disse para que ele convidasse todos que se quisessem salvar para entrarem na arca, porque ele iria inundar o mundo com o dilúvio. Mas foram poucos os que creram. Só apenas os familiares de Noé creram nele. O resto do mundo, todos escarneceram, todos pisinharam, todos deram as costas e só creram no Noé quando a chuva começou a cair e não mais parou. E assim toda a humanidade ficou debaixo do dilúvio. Todos morreram. Deus não se conformou. Deus ouviu a voz do povo israelita no deserto. Estavam debaixo da escravidão do império satânico, através do faraó do Egito. E Deus preparou um caminho para resgatar o povo. Deus enviou Moisés. E quando Deus abriu o Mar Vermelho, resgatou todo o povo israelita e levou o povo ao deserto, o povo se esqueceu do Egito, se esqueceu da escravidão, se esqueceu do grande feito, do grande milagre que Deus fez aos olhos de todos eles, abrindo o Mar Vermelho para que eles passassem em terra seca e fechasse o Mar Vermelho e engolisse todo o inimigo, todos os perseguidores. O povo durante 40 anos andou no deserto pela sua insubmissão, pela sua incredulidade, pela dureza do seu coração. O povo não creu no Moisés, o povo não creu em Deus que o salvou. O povo teve uma memória curta. O povo se esqueceu da bondade de Deus. O povo se esqueceu do poder soberano de Deus. O povo se esqueceu que Deus é aquele que dá vida, que tira a vida quando Ele quer. Durante 40 anos, Deus deu um testamento a Moisés, um mandamento. Deus só queria que o povo entendesse os princípios pela qual ele se rege. Deus só queria obediência. Deus queria ordem e obediência. Assim como nós temos no mundo lei e ordem para controlar o comportamento humano, Deus tem também instituído lei e ordem para controlar todos aqueles a quem Ele quer salvar. Ele é soberano. Nós devemos obediência e submissão. Ele é santo. Nós devemos santidade. Mas o povo não creu. O povo levantou-se contra Moisés. O povo rebelou-se. Durante 40 anos, peregrinando no deserto, as roupas que eles tinham no corpo não se acabou. Não havia lá H&M, não havia lá Louis Vuitton, não havia Primark. No deserto não havia nada disso. Mas o povo, durante 40 anos, os sapatos não se estragaram. As roupas não apodreceram, para que eles vissem o poder soberano de Deus. Mas o povo não creu. O povo permaneceu na incredulidade. Amado, estou aqui hoje para fazer você lembrar do passado, para que você veja onde você está hoje e faça um autoexame. Jesus Cristo está às portas. 40.000 pessoas pereceram no deserto porque não creram no mandamento, não creram na lei e na ordem, não entenderam os princípios do amor pela qual Deus se rege. Ele é amor, mas Ele é justiça, Ele é juízo. Deus é amor, mas é justiça e é juízo. Deus é amor. E Moisés, o povo irritou tanto a Moisés, que Deus disse que era o homem mais manso e mais humilde de toda a face da terra. O Moisés pecou contra o Senhor e o Senhor teve que levar o Moisés. E 40.000 pessoas morreram no deserto pela desobediência, pela incredulidade e pela falta do amor, dureza do coração, a dura cerviz. É o segundo plano, é o meio. E para que isso não repetisse, o plano de Deus com o povo de Deus amado falhou, mas Deus disse que eu não falharei mais. Eu virei a terra, eu enviarei o meu filho,
Deus amou-nos de tal maneira que Deus disse que não se conformaria em perder mais almas para o inferno. E Ele decidiu enviar o seu Filho. João 3, versículo 16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho amado para que todos aqueles que nele crêem não pereçam, mas tenham a vida eterna. Jesus Cristo, Ele veio. Mas antes que Ele viesse, Deus enviou João Batista, o seu primo, 6 meses, nasceu 6 meses antes dele, para preparar o caminho do Senhor, para preparar o caminho do Filho. O João Batista, ele quando foi interrogado pelos fariseus e pelos escribas, para ele dizer quem ele era, ele disse: eu batizo com a água para o arrependimento, mas aquele que vem depois de mim é maior do que eu não tenho nenhuma honra até de atar os seus sapatos. Esse vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. E João Batista pregou o arrependimento das obras mortas, mas o povo não se arrependia genuinamente do coração, incluindo os escribas e os fariseus. E ele exortava: arrependei-vos e produzam frutos de justiça de Deus. Arrependei-vos e produzam frutos de justiça, frutos de arrependimento, para que Deus salve as vossas almas. Nós somos almas viventes. Nós não somos corpo, amado. Nós somos almas viventes. Foi isso que Deus fez. Os primeiros homens, Adão e Eva, foram feitos almas viventes e nós somos sua descendência. A primeira descendência morreu, mas ele levantou Noé. O Noé ouviu a voz do Senhor. O Noé e a sua família se salvou e Deus deu continuidade a almas viventes. Eles continuaram a procriar, multiplicar e povoar a terra. E nós estamos aqui e eu estou aqui. E quando Jesus Cristo se manifestou, ele apareceu no Rio Jordão para ser batizado. João Batista recusou batizá-lo, mas ele disse: não é mister que isso aconteça. E ele obedeceu e batizou Jesus Cristo no Rio Jordão. E quando ele foi batizado, o Espírito Santo, Deus o Pai, o Criador, ouviu-se. Todos que estavam presentes naquele momento viram uma pomba pousar no Jesus Cristo. E todos ouviram: eis que este é o meu Filho amado, em quem eu me comprazo. Jesus Cristo, Filho amado de Deus o Pai. Não é a Fátima, não é a Maria, não é o João, não é o José. É Jesus Cristo, a quem Deus enviou ao mundo como Messias, para pregar as boas novas, para poder pregar o amor do Pai, para pregar a justiça do Pai, para pregar arrependimento e juízo do Senhor para aqueles que não se arrependem. Deus não tem prazer na alma do ímpio. Antes, Ele, quando uma alma morre e vai para o inferno, há choros no céu. Mas quando o pecador se arrepende e entra no plano de salvação de Deus, há alegria no céu. E há alegria no céu. E eis que Jesus Cristo, Ele cumpriu a missão. Ele foi à cruz e pagou o preço do teu e do meu pecado. Não foi a Maria que pagou o preço do teu e meu pecado. A Maria foi enviada para trazer o Filho ao mundo. Ela cumpriu a sua missão. Ela cumpriu com distinção em excelência. Trouxe o amado, trouxe o nosso Messias ao mundo. Tanto mais que na cruz Ele provou isso. A Maria, muito mofinada por ver o filho dela cravado na cruz. E Ele então disse a ela: mulher, que tenho eu contigo? E ele vira-se para o discípulo amado. E ele disse ao discípulo amado: mulher, este é o teu filho. Filho, esta é a tua mãe. Agora vão e deixam-me cumprir a minha missão. Eu sou o Messias. E ele por várias vezes me disse: Ana Isabel, nós somos um vaso.
Nós somos vasos nas mãos do oleiro, do Deus o Pai, aquele que nos criou a sua imagem e semelhança. É Ele o princípio e o fim, Ele é o alfa, Ele é o ômega, Ele é o princípio e o fim. Acima dele nenhum outro Deus se formou, depois dele nenhum outro Deus haverá. Ele é o grande eu sou o que sou, assim diz Ele. Fora dele não há outro. Porque Portugal, vós, vão após o santuário de Fátima, dizendo que vão a Jesus. Porque vós orais a Maria, quando é Jesus que foi à rude cruz. Porque vós orais ao Santo Antônio, quando Santo Antônio foi apenas um vaso. Ora, eu sou Santa Isabel. Quem sou eu? Eu sou apenas um vaso. Tal como foi a Maria, foi. Quem sou eu? Apenas um vaso. Tal como foi o Santo Antônio. Tal como foram os outros santos. Eles não têm a missão de expiar o teu e meu pecado. Jesus Cristo tem. E Ele é o único que ressuscitou para provar isso. Ele ressuscitou. E quem foi? A quem Ele se manifestou primeiro? A Maria de Madalena. Ele disse, vai e diga aos meus irmãos que eu encontrarei com eles na Galileia. Que eu estou vivo. Vai e diga aos meus irmãos, os meus discípulos, que eu estou vivo. Jesus é o único que ressuscitou e provou para que você creia, para que eu creia, que Ele vive e Ele é o único que tem poder para expiar o teu e o meu pecado. E assim, amado, assim como o Espírito me revelou hoje, eu vou deixar o recado mais uma vez para o povo português. O Senhor ama Portugal e o Senhor quer salvar o povo português da desgraça da idolatria, na lama da idolatria, da Maria, da Fátima, de todos os santos, das velas e de tudo quanto mais é idolatria que abomina o coração de Deus. E assim disse-me o Senhor, Ana Isabel, se eu vier hoje, mais do que metade das minhas igrejas não sobem. Mais do que metade das minhas igrejas não sobem. A Igreja Católica é uma que não subirá, se não arrepender e fazer uma reforma e conduzir o povo no caminho de Jesus Cristo. Papa Leão XIV, eu estou a falar diretamente para si, ao público. Eu já falei ao Papa Francisco. E ele, quando veio a Portugal, ele quase me matou. Mas eu estou em pé. Sabe por que eu estou em pé? Porque Jesus vive. Sabe por que eu estou em pé? Porque Ele reina. Sabe por que eu estou em pé? Porque Ele reina em glória, majestade e poder. E operando Ele, quem impedirá? Operando Jesus Cristo, quem se susterá diante do grande El Shaddai? Quem se susterá? Nada nem ninguém. Estou aqui para provar que Jesus Cristo é vivo. O Papa Francisco, na Fátima, ele tentou com a minha alma, enviou uma bomba de bruxaria. Se Jesus Cristo não fosse vivo, eu não estaria aqui a te falar hoje. Eu vivo porque Jesus vive. Porque Ele vive, posso crer no amanhã. Porque Ele vive, temor não há. Mas eu bem sei, sim, eu sei que o meu futuro está nas mãos do meu Senhor, que vivo está. Deus enviou seu Filho amado para nos salvar e perdoar. Morreu na cruz para nos dar vida, ressuscitou
Livraria-nos da maldição e do pecado pelo poder do seu sangue. Pelo poder do seu sangue. Povo português, tenha vergonha. Como é que você vai trocar o sangue de Jesus por uma imagem de pau, por uma imagem de escultura? Tenha vergonha. Arrependam-se. Quem é a Fátima? Quem é a Maria? Quem é João? Quem é Santo Antônio? Perante aquele que foi à cruz e te redimiu da maldição da lei, que pagou o preço do teu pecado. Aquele que vive, aquele que era, que é e que há de vir, é majestade, glória e força, poder. Ele me enviou a ti e ele disse: Ana Isabel, levanta-te e brilha, prepara o caminho do Senhor. Assim ministrou-me o Espírito. Ana Isabel, levanta-te e brilha, prepara o caminho do Senhor. Assim como ele enviou João Batista adiante de Deus, assim ele também me enviou. Assim ele me enviou. Não sou João Batista, eu sou Ana Isabel, apóstola Ana Isabel Otília Leitão. Assim como ele enviou João Batista adiante para preparar o caminho dele, ele enviou-me a mim para preparar o caminho do Senhor. Mas antes de mim, ele enviou o apóstolo Jorge Tadeu. Antes de mim, ele enviou o apóstolo Jorge Tadeu. Jorge Tadeu falhou na missão. Jorge Tadeu falhou na missão. Desde 2020 que eu venho profetizando contra a Igreja Católica. Desde 2020, desde a pandemia, que eu tenho profetizado contra a Igreja Maná e contra todas as igrejas do Senhor. O Senhor diz: minhas igrejas amadas, endireitai os vossos caminhos, porque eu estou às portas. Eu estou às portas. Não espere que a trombeta soe, amado. Não espere que a trombeta soe, porque quando a trombeta soar, já era, não há mais tempo, a porta fechou. Assim como o povo, quando descobriu que a chuva não parava, que a terra só inundava, eles quiseram entrar no barco, mas o barco de Noé fechou. E assim estamos agora, amados. O Senhor Jesus me enviou para te dizer: se você não se arrepender e sair das portas largas e entrar na porta estreita, eis que as portas do céu te fecharão e não há quem mais quem te salve. Você vai lidar diretamente com o anticristo. O anticristo com quem você brinca, o anticristo com quem você fornica, com quem você idolatra, com quem você faz tudo quanto é abominação nos olhos do Senhor. É com ele que você vai lidar. É com ele que você vai lidar. Arrependa-te, povo português, de toda essa idolatria que tem abominado o coração do Senhor. O Senhor me enviou, não é para te condenar, mas é para te salvar. Este é o amor dele. Este é o amor dele. Eis que ele me disse: Ana Isabel, eis que a espada da minha boca está nas minhas igrejas. Eis que a espada da minha boca está nas minhas igrejas. Justiça e juízo do Senhor. Justiça e juízo do Senhor. A terra está a ser governada pelo Satanás, mas ele ainda tem um dono. Sabe por que ela tem um dono? Porque está a glória de Deus, está nessa terra. A glória de Deus é quem? É você e eu, amado. É você e eu. Jesus Cristo não veio por coisas. Ele veio por amor a você. Ele veio por você e eu. Ele veio por amor a almas perdidas. Ele veio buscar as almas perdidas. A glória de Deus. Ele veio restituir a glória do Pai que se tinha roubado, que tinha sido roubada. E você e eu somos a glória do Pai. Esta terra está povoada de glória do Senhor. E não pense você que vai ficar assim. Tudo te vai bem, glórias a Deus. Mas se você não adora ao verdadeiro Deus, você vai se arrepender e vai chorar. E hoje você, se teve a oportunidade de se arrepender, aquele que me está a ouvir hoje, se teve a oportunidade de se arrepender hoje e não endurecer o seu coração, você está a abrir a porta. Não é a mim, mas é a Jesus Cristo. É a Jesus Cristo. E Ele entrará na tua vida, na tua casa, na tua família, e Ele ceará contigo e Ele te conduzirá na luz. Todos aqueles que estão com Jesus não andam nas trevas, mas andam na luz. Mas todos aqueles que são conduzidos por Maria, todos aqueles que são conduzidos por Fátima, todos aqueles que precisam de uma vela para ver a Jesus, todos aqueles que são conduzidos pelas orações de terço, todos aqueles que carregam imagem nas costas para poder levar numa peregrinação, esses estão nas trevas e não verão a glória de Deus. Arrependam-se
eu vou passar o recado de Deus para todo o povo português mais uma vez. E assim me está a ministrar o Espírito. Esforça-te e tem bom ânimo, Senhor teu Deus é contigo. Ele é contigo por onde quer que andar. Esforça-te e tem bom ânimo, Senhor teu Deus é contigo. Ele te vai dar onde a planta do teu pé pisar. Esforça-te e tem bom ânimo. Ele não te vai desamparar. Esforça-te e tem bom ânimo. Nenhum se susterá diante de ti, porque Deus está contigo. Por onde quer que tu andar, nem a espada, nem o perigo te podem fazer parar. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te, tem bom ânimo. Esforça-te. Eu estou mais esforçado. Eu estou mais esforçado, povo português. O Senhor me comissionou para vir a ti e eu estou mais esforçado. É para que você se arrependa das tuas Fátimas. Amadas não estão na Fátima, pois não? Deus abençoe. É para que vocês se arrependam das Fátimas. Eu vou então dar o recado do Senhor. Assim que eu acordei, o Senhor me deu essa mensagem para dar ao povo português e para dar também ao Papa Leão XIV, porque ele está a urgir as igrejas a endireitarem as suas veredas. O Senhor assim ministrou. Mais de 52 mil pessoas estão mortas na Igreja Maná. Mais de 52 mil pessoas estão em apostasia por causa da extrema corrupção das leis de prosperidade financeira. Assim me disse o Senhor. E hoje o Senhor me declarou: mais de 500 mil de fiéis estão mortos na Igreja Católica por causa da idolatria. É estatística celestial divina, diretamente de Jesus Cristo para os moradores da terra que seguem a Fátima. Você ouve bem aquilo que eu estou a dizer. Assim diz o Senhor: mais de 500 mil de fiéis na Igreja Católica estão mortas, estão nas trevas, não subirão. O Senhor disse: se eu vier hoje, Ana Isabel, mais de metade das minhas igrejas não sobem. Mais de metade das minhas igrejas não sobem. E eu disse ao Senhor: ai, tanta gente que te ama, Senhor. Ele disse: não, Ana Isabel, leia Apocalipse. E eu fui ler Apocalipse. E amado, ele estabeleceu a estatística de todas as suas igrejas, em 100% de todas as suas igrejas. Se ele vier hoje, só 2% de igrejas subirão com Jesus Cristo. Amados, arrependei-vos. Igrejas do Senhor Jesus, arrependei-vos. Arrependei-vos dos vossos pecados. Se o líder está em pecado, você não tem que estar em pecado com o líder. A salvação é individual. Só entra um a um. Um a um. Todos nós vamos aparecer no tribunal de Deus. E cada um vai responder por si, pelos seus pecados. Ninguém, o líder não vai responder pelo pecado da ovelha, mas ele vai responder sim pelas obras das suas mãos e pela fé, porque que ele não se santificou. Amados, abre o olho, leia as escrituras, povo da Igreja Católica. Levanta-te e brilha, leia a Bíblia, leia a Bíblia. Você está a ser conduzido por um cego. Você está cego e está a ser conduzido por um cego.
tem de construir o templo do Senhor. Eles não precisam de inventar Fátimas e Marias e Joãos e não sei todos os santos para que você compre e carregue a imagem no bolso. Que raio de Deus é esse que você tem que carregar no bolso? Que raio de Deus é esse? É suposto Deus te carregar. O Senhor é meu pastor e nada me faltará. É Ele que foi à cruz, amado. É Ele, é Jesus Cristo que foi à cruz, não foi a Fátima. O santuário de Fátima, o Senhor está urgindo ao Papa João, ao Papa Leão XIV. Abaixo, deita por terra, conduz as minhas igrejas, conduz os meus fiéis, pregando o verdadeiro evangelho. João 14:6, ele diz, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Por que que você dobra o joelho a Fátima para ir ao Pai? Quem é que responde às tuas orações? Povo português, abre olho. Povo português, você é um povo inteligente. Você é um povo que estuda. Estuda a Bíblia. Estuda a Bíblia. Leia a palavra do Senhor. Tenha comunhão com Deus. Dobra o joelho a Jesus Cristo, aquele que veio, aquele que pagou por você o preço. Não foi a Maria. Não foi a Maria. Não foi a Maria. Foi Jesus Cristo. É Ele, digno de toda honra. É Ele, digno de toda glória. É Ele, digno de toda adoração. É só Ele quem purifica. Só Ele quem perdoa os teus pecados. Não é a Maria que perdoa os teus pecados. O meu coração está contrito. O meu coração está cheio de misericórdia. O meu espírito está cheio de misericórdia pelo povo português. É Jesus Cristo. É o amor de Jesus Cristo por você. É o amor de Jesus Cristo por você. Maria não te salva, mas eu, aquele que veio, aquele que te amou, aquele que pereceu, mas que ressuscitou, fui eu. Fui eu. E eu deixo assim o recado de Deus que Ele ministrou-me esta manhã. Eu não vou sair sem dar o recado de Deus, amados. Ele me levantou e eu vou cumprir. Eu vou cumprir. O Jorge Tadeu. O Jorge Tadeu. Arrependa-se, Jorge Tadeu. Arrependa-se. O Senhor já me mostrou que você já se arrependeu. Mas você precisa de trabalhar. Você precisa de arrepender. Porque o povo está morto. Todo o povo na igreja Maná está morto. Por causa de roubo de dinheiro. Por causa de lei de prosperidade financeira. O povo na igreja católica está todo morto. Mais de 500 mil. Por causa da idolatria, das Fátimas, das Marias, de tudo quanto é casta de santos. E assim diz o Senhor, todos os líderes das congregações que usam Malaquias 3:7-10 para pregar dízimos, pregam condenação e não salvação. O dízimo condena. Eu vim para salvar e não para condenar. Por isso eu devolvo todos os dízimos aos meus fiéis, aqueles que creem em mim, aqueles que creem na palavra, e devolvo em boa medida, recalcada e sacudida. E todos pensam que é a lei dos dízimos. Não, não é a lei dos dízimos. É a minha justiça, é o meu amor, do meu santo nome, por aqueles que estão a acreditar no falso profeta. Eu não me deixo escarnecer. O Senhor assim diz, todas as igrejas que têm estado a pregar leis de prosperidade financeira, a roubar os fiéis, Ele só galardoa, porque Ele não se deixa escarnecer. Porque o povo dá porque teme ao Senhor. Porque o povo dá porque crê na palavra. Porque o povo dá porque ama o Senhor. Porque o povo dá porque entrou no caminho da porta estreita. E porque o povo não pode ser confundido nem disparatado. Eu galardoo a todos. E o povo pensa que é a lei dos dízimos. Não, é o meu amor, é a minha justiça. E os líderes continuam a pregar cegamente. Continuam a pregar a lei dos dízimos. O Jorge Tadeu revolucionou Portugal por causa da lei dos dízimos e das ofertas. E o Senhor se manifestou hoje, mais uma vez, contra ti, ó Jorge Tadeu, e a vir atrás dos líderes e das congregações. E Deus está a vir atrás dos líderes destas congregações que pregam condenações que não há salvação. Deus já provou o Jorge Tadeu que eu sou a enviada. Ele já sabe que eu sou a enviada. Ele já crê. Porque Deus está a trabalhar fortemente nos bastidores da Igreja Maná. Eles escondem, mas antigamente, no princípio,
Os jornalistas iam à igreja Maná, ele proibia. Por quê? Porque ele tinha algo a esconder. Mas eis que o Senhor me disse: tudo que estiver escondido nas minhas igrejas, eu trarei tudo à descoberta. Não deixarei pedra sobre pedra. Não ficará pedra sobre pedra. Os falsos profetas vão cair. Eu vim para salvar. E eu vou proteger as minhas ovelhas. Assim diz o Senhor. Eu não vim condenar. Eu não vim condenar. É o meu sangue que remiu todas as minhas ovelhas. Todos aqueles que creem em mim. Todos aqueles que me seguem. Eu não deixarei confundido. Eu não deixarei desbaratado. A justiça de Deus e o juízo do Senhor está nas igrejas. Para aqueles que não sabem, o juízo do Senhor começa primeiro pelas igrejas. É a igreja, o juízo do Senhor está nas igrejas. As igrejas estão a dormir, mas o Senhor está a trabalhar. A espada da boca dele está em fúria nas igrejas. Justiça para o povo que crê, que tem sido maltratado, tem sido violado, tem sido escarnecido, tem sido roubado. Justiça de Deus está nas igrejas para compensar, para trazer o refrigério, para ressuscitar e para salvar. Justiça de Deus e juízo do Senhor está sobre os líderes que estão a roubar, que estão a violar as crianças. As famílias vão em busca de refrigério, em busca do consolo, em busca de resposta para os problemas espirituais, e eles se aproveitam e matam e roubam e destroem, defraudam as famílias. O Senhor está a falar que por causa da lei dos dízimos, por causa da lei de prosperidade financeira, a vinha do Senhor está morta. E assim é a igreja de Sardes, a igreja Maná, a igreja de Sardes está morta. E a igreja católica, a igreja de Laodiceia, o Senhor vomitou a igreja católica por causa da idolatria. A igreja católica vomitou. Mais de meio milhão de pessoas, de fiéis, estão mortos a caminhar com pés apressados para o inferno. Mas o Senhor não se deixa esclarecer. Ele está a levantar a favor do povo da igreja católica. Ele está a se levantar a favor do povo da igreja Maná e de todas as suas igrejas. Ele está a trabalhar afincadamente. Aquele que crê, ele verá a glória do Senhor. E por causa de solicitudes próprias de uma vida, o povo crê que está a roubar a Deus e dá com tremor para vencer na área financeira. Nestes finais dos tempos, os membros do corpo de Cristo que não vencem financeiramente são excluídos com diplomacia, e aqueles que estão a vencer financeiramente é que são levantadas. O Senhor não fala exceção de pessoas, mas nas nossas igrejas nós temos discriminações e o Senhor está abominado. O Senhor continua a falar. O amor ao dinheiro, a ânsia pela fama e o poder em muitas igrejas não nascem da água e do Espírito Santo genuinamente e não são batizadas no fogo. E assim diz o Senhor: não sabeis vós, ó igrejas minhas, que o amor ao mundo é amor ao dinheiro e toda a sua glória constitui inimizade contra Deus, porque ajuntais tesouros onde a traça e a ferrugem consomem, onde os ladrões minam e roubam. Se eu vier hoje e pedir a tua alma, o que me darás? De que adianta ganhares um mundo inteiro e perderes a tua salvação? Uma parte das minhas igrejas pregam condenação e vendem o evangelho, e outras vendem imagens de esculturas e velas e dobram os joelhos e aos santuários e outras abominações e aberrações. Vós escarneceis de mim, ides após outros deuses, abominam a minha alma e ainda clamam pela minha misericórdia. A vós hoje vos digo: alimpai os vossos corações, pois a minha alma não tem prazer em vós. Arrependei-vos dos vossos maus caminhos para a salvação da vossa alma. Não servir aos outros deuses. Vinde após mim e eu vos sararei. Vinde após mim, povo português. Deus não quer que você vá após Fátima. Deus não quer que você vá após Maria. Deus não quer que você vá após San Bordone. Deus quer que você vá após Jesus, porque é Ele o caminho para Deus o Pai. Jesus Cristo, mais uma vez eu repito, lá em João 14, versículo 6, Ele declara: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, senão por mim. Eu estou a dar recado ao Papa João 14, ao Papa Leão 14. Eu já preguei ao Papa
batismo, ele quis degolar, mas eu não paro, porque é a vontade do Senhor, pois o Senhor quer trazer uma reforma e quer salvar o povo português essa desgraça de idolatria. O Senhor não quer perder o seu povo. O Senhor ama todos. O Senhor vem por todos. E o Senhor quer levar todos aqueles que nele creem. E o Senhor sabe que não é a culpa do povo da Igreja Católica, mas é a culpa dos líderes. É a culpa dos líderes. É o líder que implementa uma visão deficiente, uma visão idólatra para proteger os seus interesses, que matam a vinha do Senhor. E o Senhor veio reclamar as suas ovelhas. O Senhor está a pedir contas. Você levanta e brilha. Aquele que era e é e há de vir está às portas. O que é que diz Hebreus 12, 14? Segui a paz com todos. Sem a santificação, ninguém verá a Deus. Então o Senhor pergunta ao líder da Igreja Católica, o Senhor pergunta ao líder da Igreja Maná e das outras igrejas que cometem a mesma corrupção. Que paz é esta que você, líder de congregação, tem com as ovelhas que comes só, e no seio do teu povo há pobreza, no seio do teu povo há maldição, e você diz, dá o dízimo e repreende, quando você pode ajudar, quando você pode pregar o verdadeiro o evangelho que liberta, quando você pode pregar o verdadeiro evangelho que salva, para que o povo entre pela porta estreita, para que o povo receba de Deus tudo aquilo que ele precisa. E assim continua a dizer assim, o Senhor, o que disse o apóstolo Paulo aos romanos: ele pregou, a ninguém fiqueis devendo coisa alguma, senão o recíproco, pois quem ama o próximo tem cumprido a lei. É Romanos capítulo 13, versículo 8. E em Romanos capítulo 12, ele mesmo, o apóstolo Paulo, continua a pregar para que nós renovemos os nossos pensamentos pela palavra de Deus e não nos conformemos com este mundo, mas apresentemos nosso corpo em sacrifício vivo àquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Então por que você apresenta o teu corpo em santuário vivo, a santuário de Fátima? O porquê que você apresenta o teu corpo em santuário vivo, a tudo quanto é santo, quando não são esses santos que te vão salvar, não espiam o teu pecado, não te lavam, não purificam e não te fazem nascer da água e do Espírito Santo. Jesus Cristo declarou em João 3, aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não entrará no reino de Deus. Aquele que não nascer da água e do Espírito Santo não entrará no reino de Deus. Então a Fátima vai fazer nascer do Espírito Santo. A Fátima tem Espírito Santo. Ela é um boneco inanimado. Está ali estátua, que você ainda tem que pôr ali nas costas e carregar na procissão. Como é que ela vai fazer os fiéis da Igreja Católica nascer da água e do Espírito Santo? Quando Jesus Cristo, aquele que batiza com o Espírito Santo, disse que se você não nascer da água do Espírito, você não entrará no reino dos céus. Já viu por que ele diz mais de 500 mil de fiéis da Igreja Católica estão mortos, vão para o inferno? Se ele vier hoje e vem você, igreja do Senhor Jesus Cristo, vender Marias, vender Fátimas, vender Santos Antônios, terço, inventar procissões para lá e para cá, dizendo que você ama Cristo, quando você não apacenta as ovelhas do Senhor no caminho da luz, leva-as todas pelo caminho da perdição. Isto é amor. Que amor é esse que você tem para com Jesus Cristo? Antes de Jesus Cristo subir para o Pai, ele disse ao Pedro: Pedro, amas-me? Apacenta as minhas ovelhas. Ele mais outra vez perguntou ao Pedro: Pedro, amas-me? Apacenta as minhas ovelhas. Mas outra vez ele assegurou que o Pedro entendesse bem a mensagem que ele estava a passar. Ele volta a perguntar ao Pedro: Pedro, amas-me? O Pedro ficou aborrecido: Mestre, tu sabes que eu te amo. Apacenta as minhas ovelhas. Então, o Papa Leão 14: se você ama Cristo, apacenta o povo português. Se você ama Cristo, apacenta o povo português no caminho da luz. Se você, assim diz o Senhor, a Igreja Maná, o líder Jorge Tadeu,
Se você me ama, apacenta as minhas ovelhas. Para com leis de prosperidade financeira. Você está a comer sozinho. No seio da tua igreja há pobres. No seio da tua igreja há nus. No seio da tua igreja está mortos. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Apacenta as minhas ovelhas. Assim diz o Senhor. Apacenta as minhas ovelhas. E mais uma vez, se a Igreja Católica Apostólica Romana, já que é apostólica romana, porque não imita ao apóstolo Paulo, que deu de frente com Jesus Cristo? Apóstolo Paulo, ele também é romano, foi romano, e deu de frente com Jesus Cristo. Ele combateu o bom combate da fé, ele foi treinado, ele foi capacitado, ele foi provado e foi aprovado, foi enviado à Seara. E ele pregou em Atos 17, ele pregou arrependimento para a idolatria. Se você é verdadeira Igreja Apostólica Romana, então Igreja Católica, arrependa, volta ao primeiro amor, volta ao primeiro amor, volta às raízes. Aprenda com o apóstolo Paulo. Aprenda com o apóstolo Paulo. Aprenda com o apóstolo Paulo. Se a Igreja Católica é apostólica romana, porque não são imitadores do apóstolo Paulo, treinado, capacitado e provado. Ele combateu o bom combate da fé e do amor. O apóstolo Paulo combateu o bom combate da fé e do amor. Ele foi até o fim. Ele guardou a fé, guardou o coração, trocou por uma coroa. Trocou por uma coroa. E leia então o Atos 17 para aprender o verdadeiro evangelho. A Igreja Católica precisa pregar o verdadeiro evangelho aos meus irmãos da Igreja Católica. Os meus irmãos da Igreja Católica precisam de ouvir verdadeiro evangelho. Precisam de ouvir, eles têm o direito. É o direito humano de Deus diretamente para todos os moradores da terra. Eles têm direito, eu tenho direito, todos têm ao direito ao verdadeiro evangelho. Para serem libertos, para serem curados, para serem sarados, para serem purificados, para serem ressuscitados dos mortos. A Igreja Católica precisa de pregar o verdadeiro evangelho, porque pois defraudeis uns ao outro, assim o Senhor diz, renove a mente do povo pelo poder da minha palavra, porque pois defraudais uns aos outros, assim diz o Senhor, que novo mandamento eu vos deixei. Que novo mandamento o Senhor pergunta à Igreja Católica? O Senhor pergunta à Igreja Maná, que novo mandamento o Senhor deixou? João 13, versículo 34 a 35. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Um novo mandamento eu vos dou, que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Que vos ameis uns aos outros, como eu vos amei. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Nisto conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. O Senhor está a apelar todos os líderes da congregação para apacentarem as ovelhas do Senhor, para não defraudarem as ovelhas, mas para amarem a elas, tal como Jesus Cristo amou-nos a todos e que deu a si mesmo por cada um de nós em sacrifício vivo. E porque fazeis leis que vão contra o curso natural humano, que santidade é esta, quando vós não apacentais a igreja do Senhor? Não seguis a paz com todos. Sem santificação ninguém verá a Deus. Sem santificação ninguém verá a Deus. E eu deixo assim esta palavra mais uma vez para o povo português, para que o povo português se arrependa. Deus quer salvar, Deus é amor, Ele ama toda a humanidade.
Ele deu a vida por todos os moradores da terra. E Ele enviou-me a pregar o Evangelho ao povo português. E aquilo que eu estou a fazer agora, Ele enviou o apóstolo Jorge Tadeu para falar ao povo português. E ele me está a dizer que o apóstolo Jorge Tadeu teve a oportunidade de falar ao Papa que estava em eminência antes do Papa Francisco. E ele não falou. Ele recebeu os elogios, mas não falou, não pregou o Evangelho. Mas o Senhor ama a todo o povo. O Senhor quer que o povo vá diretamente a Deus. Deus não quer que você vá a Fátima. Deus não quer que você vá a Maria. Deus não quer que você vá a Santo Antônio, porque você não será salvo. Você perecerá no inferno. Você arderá. Não ameis a dois senhores. Todas as igrejas que pregam meio evangelho não subirão. Toda igreja que prega o meio evangelho não subirão. Não ameis a dois senhores. Não ameis ou a mais um ou ao outro. Mateus capítulo 6, versículo 24. Não servirei a outros deuses. As mãos levanto para o meu rei, ao grande eu sou, a quem eu canto. Tu és aquele que reinas no meu ser. As mãos levanto para o meu rei, ao grande eu sou, a quem eu canto. Tu és aquele que reinas no meu ser. Não servirei a outros deuses, nem qualquer outra riqueza. És tudo que eu desejo. Um espírito sem medida, e a teu nome eu vou trazer meu sacrifício, e ao teu nome eu vou trazer o meu amor. E eu estou aqui para dar a salvação. Eis que o João Batista batizou com água, e ele disse que o Jesus Cristo iria batizar com o Espírito Santo e com fogo. E Jesus Cristo, quando ressuscitou, batizou os seus discípulos com o Espírito Santo. E todos os que vieram depois dos discípulos, se crerem e fizerem a vontade do Senhor, também serão batizados com o Espírito Santo. E eu estou aqui, treinada, capacitada, provada e aprovada, enviada para poder ungir a você. Se você crê, venha a Jesus hoje. Se você crê, vem a Jesus. Venha Jesus, ao Senhor a vida dá. Venha Jesus, contigo Ele andará. Você não precisa de abandonar a igreja católica, irmão. Você só precisa de abandonar as imagens e ler as escrituras. Você não precisa de sair da igreja católica. Eu venho pregar arrependimento para todos, para se arrependerem das idolatrias de Portugal. Você não precisa de deixar a tua congregação, mas você precisa de deixar as imagens, os terços. Você só precisa de aprender as estratégias de orar ao Pai, sem ver imagens. Você só precisa de crer, ir diretamente a Deus através de Jesus Cristo. É só isso. E ler as escrituras para não ser mais enganado. Para não ser mais enganado. E eu estou aqui para te ensinar. Você não precisa de deixar a tua igreja católica. Eu não estou aqui a dizer para você deixar a tua igreja católica. Você não precisa de deixar a tua igreja Maná, porque o Senhor está a trabalhar com todos. É Ele quem faz as obras. Eu estou aqui pelo poder do Espírito Santo para te conduzir
para o caminho certo, para que você se arrependa das imagens, porque elas não te salvarão. Elas não te salvarão. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Somente crer, somente crer, tudo é possível para quem crê. Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, tudo é possível porque eu creio em ti. Jesus, eu creio, Jesus, eu creio, tudo é possível para quem crê. Você só precisa de crer, amado. Eu estou aqui para fazer uma oração contigo, para orar por ti, para te libertar. E o Espírito Santo, Ele vai suprir as tuas necessidades. Ele vai suprir as suas necessidades. E você vai aprender a viver debaixo do esconderijo do Altíssimo. E a sombra do Onipotente você descansará. Quem quer a salvação? Quem quer receber o Senhor Jesus como Senhor, como Salvador hoje? Quem que não quer salvação? Quem não quer salvação? Eu corro atrás, amados. Eu corro atrás de Jesus. Eu corro atrás de Jesus. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus. Obrigado, Senhor. Eu deixo aqui a tua mensagem para o povo português mais uma vez. Continua, Senhor, a contender com eles. Seu Santo Espírito vem, Senhor, com a tua unção, derramar sobre todo o povo português, todos aqueles que me ouviram hoje, todos aqueles que passaram por aqui, nos transportes, que pararam, que ouviram. Seu Santo Espírito toca, Senhor. Nós sem ti nada somos, nós sem ti nada sabemos, nós sem ti nada podemos, mas em ti somos mais que vencedores. Em ti podemos todas as coisas, porque és tu quem nos fortalece, és tu quem nos unge, és tu quem nos dá sabedoria, ousadia, autoridade. Obrigada pela tua unção, Senhor. Obrigada pelo teu poder. Continua a operar, Senhor. Salva as tuas igrejas, assim como tu me disseste, Ana, apaga as transgressões das minhas igrejas. E eu depois, tu me disseste que é para orar. Senhor, recebe todas as minhas orações. E eu acredito que eu não sou a única. Milhões de intercessores estão posicionados como verdadeiros soldados, como verdadeiros atletas, orando, intercedendo por todas as igrejas, por todas as famílias. E eu assim, eu deixo mais uma vez os avisos de Deus para o povo português, para dar costa à idolatria, para dar costa a Fátima, dar costa ao Santo Antônio, para dar costa às Marias, para dar costa aos terços, porque é Jesus o único caminho e a verdade, e ninguém vai ao Pai senão por Ele. Você tem sido bloqueado, você está bloqueado, povo português. O líder está cego, está a conduzir o outro cego, mas o Senhor ouviu as tuas preces, o Senhor ouviu as orações dos moradores da terra, tal como Ele ouviu o clamor do povo no Egito e preparou um caminho, enviou Moisés. Assim Deus tem feito consequentemente, porque Ele ouve o clamor daquele que clama, Ele ouve o clamor daquele que pede, daquele que bate, daquele que busca, daquele que espera no Senhor. E o Senhor ouviu o clamor do povo da Maná, o Senhor ouviu o clamor do povo da Igreja Católica, e o Senhor me enviou a mim, o Senhor me enviou a mim, e eis-me aqui, Deus abençoe, querido. Deus abençoe, amados. Eu deixo assim, mais uma vez, o aviso de Deus, como foi nos tempos de Noé. O Senhor declarou a mim que a multiplicação de iniquidade na terra hoje são 3 vezes mais do que nos tempos de Noé. Agora você pergunta, o que é que está a segurar a terra? É a misericórdia do Senhor. É a misericórdia. O tempo da misericórdia do Senhor ainda está em vigor. O anticristo não pode operar. Ele está a desarraigar da face da terra.
Ele está a desarraigar das suas igrejas anticristos, líderes que se corromperam, que se transformaram em joio, para poder se arrepender, para poder dar lugar ao trigo, para florescer e nascer da água do Espírito. Amém? Um bem-aja no nome de Jesus.